Poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Parem de atacar o PT. Ouvi aqui vários discursos tentando colar o PT ao crime organizado. Tenham vergonha. Deixem de ser safados, mentirosos. Presidente, No caso, sob está nos autos. a sanção de Minha pergunta está colocada, presidente. Conclusão. Está nos autos. Conclusão. Minha pergunta, Por gentileza, eu presidente. peço para... Eu vou chamar o deputado. Esse desgraçado eu não vou admitir, deputado. Não vou admitir. O deputado Chupeta de Chupetinha. Quem usou essa expressão fui eu e o continuarei fazendo. Seu safado! Senhor presidente, esse vídeo mostra a total disparidade de tratamento os parlamentares dessa casa. Como já foi dito pelos meus antecessores, não é o que é feito, mas quem fez. E é importante frisar que nesse dia fatídico, não somos nós que estamos sendo julgados. Não são nossos mandatos que estão sendo julgados. Porque aqui o fazemos representando boa parcela do povo brasileiro, dos gaúchos, dos catarinenses e do meu amado povo do Mato Grosso do Sul, que me elegeu como deputado mais votado, para fazer exatamente o que eu tenho feito aqui nessa casa. Essa comissão sabe, esse conselho sabe, que membro titular que fui desde o começo do meu mandato, nunca faltei com decoro ou com a gentileza com os colegas. Sempre mantive um debate de alto nível. Só que a humanidade grita mais alto. Para quem tem sangue correndo nas veias, o grau de injustiça que nós estamos vendo no nosso país é absurdo, é grotesco, desesperador. Nós temos aqui a coroação de uma sequência de descumprimentos de acordo. De início, foi feito um acordo com o presidente da casa, na época candidato, de que obtivéssemos os nossos votos caso ele simplesmente pautasse a anistia. Veja, não é trabalhar para passar, não é nos ajudar na contagem de votos, é simplesmente pautar. Porque hoje, se pautada hoje, nós temos votos para aprovar. Não foi pautado. Encerrada a eleição, sagrou-se vitorioso e não foi pautado. Posteriormente, ele disse para os líderes que se conseguíssemos as assinaturas necessárias para a urgência, seria pautado. Nós conseguimos mais de 300 assinaturas. E, mais uma vez, não foi pautado. Nós vimos os horrores decorrentes dessa prisão ilegal, dessa fantasia que eles apelidaram de golpe, que sequer tem fato definido para nenhuma das pessoas presas, uma aberração jurídica, e sequer foi pautado. Em um ato de desespero, a oposição ocupou a mesa. No que eu cumprimento os valorosos colegas que estão ao meu lado aqui, que não fraquejaram, e podem ter o orgulho de, no final de suas vidas, dizerem aos seus filhos que, em tempo de crise, não se omitiram e não se acovardaram. Eu recomendo aos senhores que, se suspensos formos, que imprimam essa decisão em papel cartão e coloquem na sala de suas casas, para que todos que ali passem saibam que vocês se levantaram para lutar pela liberdade de um povo. Senhor relator, clamo ao senhor, porque quem está sendo julgado aqui são esses inocentes que nós defendemos. Nós agimos por procuração e é isso que o representante faz, que recomende o arquivamento desse feito. Mas caso assim não faça, peço ao senhor que retire dessa penalidade ao menos o Marcel e o Zé. Porque, como foi dito quando testemunhou o deputado Zucco, todo esse aparato, toda essa construção tem viés pessoal por conta de um discurso que eu fiz cobrando a pauta na anistia lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E se for isso, esses dois não merecem estar aqui, embora o façam com honra e galardão, que fazem isso com coragem,
porque nós aqui sabemos que não há pena que recaia sobre nós que possa sobrepujar o sofrimento de cada uma dessas famílias. É fácil quando tratamos apenas com amontoado de papel, mas são vidas, centenas de vidas do meu estado, alguns que eu posso lembrar, o Alcebiades, o Alexandre, o Carlos Rogério, Daniel Rodrigues, Diego Eduardo, Djalma Salvino, Eliel Alves, Wilson César, Ivair Thiago, Jade Oliveira Costa, e das mulheres, Elaine Ferreira, Madalena e outros tantos, que eu quero destacar, a dona Maria Filomena Teló, que mantém contato comigo até hoje, como vários deles, os que estão na Argentina, ou dos que morreram sob esse manto de injustiça e estado de exceção, seja o Éder Parecido Jacinto, o Kleber de Freitas, o Antônio Marques da Silva, Giovanni Carlos dos Santos, Johnny Figueiredo da Silva, ainda faltam outros que faleceram sob o manto dessa injustiça, e por que não dizer o Clezão, que foi tragado pelas masmorras do Supremo, que descaradamente, através de seus membros, em especial Alexandre de Moraes, usurpa os poderes por conivência do Legislativo. E eu digo, Marcel, nós nos levantaremos ano que vem no Senado, eu e você, lado a lado, para reestabelecer a democracia, para salvar o nosso país desses déspotas. Uma sucessão de acordos que culminou no fim da ocupação da mesa, pois foi dito a nós que estávamos lá, naquela mesa, que não haveria perseguição, não haveria retaliação. E eis que aqui estamos de novo, com mais um descumprimento de acordo que se coroa nesse ato, que, como disse, estão julgando não os deputados, mas aqueles que nós representamos, as vítimas do 8 de janeiro. Ora, a argumentação é que, por 5 minutos, houve constrangimento do senhor presidente dessa casa, e o constrangimento das famílias, e o constrangimento da Luísa, que não vai ter seu pai na sua formatura, que não vai ter seu pai no seu casamento, que não vai ter seu pai na sua casa em mais nenhum dia da sua vida. A única coisa que eu consigo, e que eu consegui ao encontrar a Luísa na porta desta comissão, foi pedir desculpa. Eu peço desculpa a você por ter feito tão pouco. Eu peço desculpa a todos vocês por ter feito tão pouco. Porque não há absolutamente nada que possa recair sobre nós, que se iguala ao sofrimento dessas famílias que estão nas masmorras do Supremo ou exiladas do país. Seja o Felipe Martins, que eu pergunto qual o fato que lhe é atribuído. Não existe crime sem imputação objetiva de fato. Eu leciono processo há mais de 20 anos e nunca vi tamanha excrescência, tamanha aberração. Ou o general Heleno, um homem de honra, arrastado, tragado pelo sistema, cujo único crime desses homens foi ter honra e não sucumbirem ao crime. Ou ainda, meu amigo Braga Neto, o Silvinês Vasques, o Almirante Garnier, o Anderson Torres, o Coronel Naime, o Daniel Silveira antes disso, que foi preso porque gravou um vídeo no YouTube criticando os intocáveis do Supremo, apenas isso, e foi condenado a mais de 10 anos, quase 10 anos de prisão, sem ser respeitado progressão de regime, sem ser respeitado os direitos humanos fundamentais, porque aqui nesse país só tem direitos humanos, progressão de regime e garantismo penal quem é criminoso de verdade, bandido, traficante, assassino, estuprador, como agora esses 4 monstros que violentaram 2 crianças, e a esquerda mantém um silêncio eloquente protegendo marginais. Ou ainda nossos amigos que tiveram que sair do país, como Eduardo Bolsonaro, que teve suas contas e as contas da sua esposa, que tem absolutamente nada a ver com isso, bloqueadas.
do Alan dos Santos, que teve o maior veículo de comunicação da direita destruído. E eu sei disso porque quando quebraram o Terça Livre, eu, para ajudá-los, comprei o mobiliário. E guardo com orgulho até hoje o mobiliário do Terça Livre no meu escritório, com a marca Terça Livre, porque foi a única forma que eu encontrei de socorrê-los dessa desgraça que é a censura que recai sobre os cidadãos do meu país, porque nos tolhem o que é mais precioso, a liberdade, e agora, mais do que nunca, a liberdade de expressão. Ainda o Eustáquio, a Carla Zambelli, que está presa, o próprio Eduardo Tagliaferro, que assessorou o perseguidor maior do Brasil, trazendo provas irrefutáveis dos abusos e ilegalidades. Ora, quem não se lembra do seja um pouco mais criativo? Doutor Chiquini, por sorte, não fui tornado inelegível em 22, porque a dita bruxa recomendou a Tagliaferro que inventasse um inquérito a respeito de minha pessoa. Por providência, Deus me guardou longe do olhar dos meus inimigos. Mas o que dizer daqueles que estão na Argentina passando penúria que não podem ser esquecidos. Mas eu deixo por último dos exilados o meu amigo Ramagem. Prestem atenção no nível de abuso que essa ditadura tem jogado sobre os ombros, desrespeitando inclusive tratados internacionais, usando arapongas de Araque para persegui-lo em território americano, o que causou incidente internacional envolvendo o nosso país. Mas mais que isso, uma perseguição infundada, uma perseguição imedida, que culmina, e eu recomendo a todos que não viram, que assistam o vídeo de quando o Ramagem volta à sua casa. O grito de desespero de sua filha, o grito de desespero daquela criança, é o grito de desespero de dezenas, centenas de crianças que tiveram as suas famílias destruídas, simplesmente porque o presidente dessa casa se recusa a pautar a anistia. Escutem o grito daquela criança quando reencontra o seu pai. É aquele grito, Marcel, que nos move, é aquele grito que não nos deixa dormir, é aquele grito que não nos deixa desistir, porque esse grito ecoa em cada família. Mas ainda podem gritar, porque a Jânia, a Kézia e a Luísa não encontrarão mais o seu pai. Mas clamam nos corredores dessa casa por justiça. E sempre que nos encontram, perguntam, até quando? E eu pergunto a esse parlamento, até quando? Porque a única coisa efetiva que nós temos visto de todas essas quebras de acordo é mais uma quebra de acordo, que se amontoa entre outras tantas, enquanto pessoas inocentes estão presas, como o meu amigo e presidente Jair Messias Bolsonaro. Ora, 5 minutos, numa balbúrdia suprema, em algo que se semelhava a um barulho maior que uma feira livre, estava eu, Marcel, e eu disse, Marcel, não temos a menor condição de entender o que está acontecendo aqui. Informe-se, eu vou me orientar por você. E tentaram jogar sobre o Marcel ter conduzido esse último ato da mesa. A imprensa, de forma cretina, tentou jogar sobre as suas costas. E eu fiz uma manifestação muito clara, que qualquer pessoa com 2 neurônios entendeu. Eu tenho uma condição neurológica específica e por conta da balbúrdia, mesmo a pessoa neurotípica não saberia o que estava acontecendo. E eu pedi para alguém que eu sei que tem coragem de ficar até o final, que ficasse ao meu lado, que eu sabia que não me abandonaria e que poderia me orientar do que estava acontecendo. E aí tentaram jogar sobre ele. E quando eu fiz esse vídeo, distorceram absurdamente, falando que eu usaria minha condição neurológica como defesa. Jamais fiz e jamais farei isso. Porque não só sabia o que estava fazendo, sabia o que estava defendendo e principalmente sabia e sei por quem eu estou lutando. Recebi agora no WhatsApp uma mensagem da minha filha mais velha dizendo: pai, estamos em oração por você. O Brasil está com vocês.
E eu disse, é por vocês, meus filhos, e pelos filhos dos nossos filhos, que nós nos levantamos agora contra a ditadura da toga, que só subsiste porque o parlamento é conivente, é permissivo. E do mesmo jeito que você disse, Marcel, os que se omitiram têm sangue nas mãos, os parlamentares que permitem esse absurdo também têm sangue nas mãos. Ora, poderia invocar aqui, como advogado, o princípio da indivisibilidade. Quase uma centena de parlamentares fizeram a exata mesma coisa, mas fomos nós, os escolhidos, os pinçados, por 5 minutos. Afastaram, Marcel, as minhas testemunhas, cuja minha linha de defesa era dizer o que me levou a romper a normalidade de conduta que eu tive aqui todos esses anos, porque não houve nenhum outro incidente me envolvendo. Todas afastadas sob o argumento que não presenciaram o fato. Ora, eu vou ser julgado logo em seguida por mais 3 meses. Aqui nós 2 meses e posteriormente mais 3 sobre mim por conta de um ato que não aconteceu aqui e ninguém presenciou esse fato. Se o critério é presenciar o fato, ninguém poderia se fazer presente, pois a minha linha de defesa é o que nos levou a romper a normalidade. São idosas, são pessoas cujas decisões eu li, que sequer identificam o fato. Uma delas, mãe de 5 filhos, fala, foi vista fazendo vídeo do gramado, criticou a Anitta, 17 anos. Ou ainda, o Adoilton de Maracaju, um empresário que fez uma vaquinha para pagar um ônibus, sem qualquer ligação com o fato. Sem qualquer ligação com o fato. Condenado a mais de 14 anos, tendo a sua vida completamente destruída. Eu acho interessante quando um colega invoca que está na lei, deve ser cumprido. Eu lembro de um adágio que aprendi no primeiro ano de Direito. Sumo ius, summa injuria. O positivismo foi o pai das atrocidades do regime alemão, uma vez que os juízes que condenavam as pessoas à morte no regime nazista pautavam-se exclusivamente dentro da lei. Uma lei injusta, uma lei inglória, uma lei assassina. E o mais absurdo é que hoje no Brasil sequer existe lei para fundamentar esses arroubos e esses abusos. Ora, são apontados ali que nós fizemos com que o presidente esperasse 5 minutos de um fato que sequer é tipificado, como foi dito aqui. Momentos depois, se levantou a jato a possibilidade de incluir isso aí no regimento, com o PLP 23. Mas quando se lembraram do princípio da irretroatividade da lei que pune, frearam o processo. Mas já havia a nota, não há tipo penal administrativo, não há previsão legal que puna o que nós fizemos, uma vez que a esquerda já fez isso por mais de 17 vezes. E invocam aqui a suspensão do Glauber, mas a suspensão se deu por ter batido numa pessoa dentro dessa casa, agredido um cidadão dentro dessa casa. Por conta da ocupação da mesa, até agora, sequer processo disciplinar foi encaminhado. A ocupação da mesa violenta perpetrada pelo Glauber sequer gerou processo. E um processo atípico, um processo persecutório, um processo kafkiano, onde nós sequer temos o direito de saber o porquê estamos sendo processados. Numa condução inédita, juntando 3 parlamentares em um mesmo processo, sem horário de almoço, sem possibilidade de intervalos, sem a pausa normal que essa comissão sempre teve, sem respeitar os intervalos, concessões, segundas, terças, quartas, cogitou-se até realizar reuniões aos sábados. Um verdadeiro absurdo, a ponto de, ano passado, depois de inúmeras intervenções, em que eu pedi apenas o direito de almoçar, vejam, senhores, eu tive a maior crise de meltdown da minha vida, cuja qual não me recuperei até hoje, cuja qual me gerou uma suspeita de AVC isquêmico e levou minha pressão para mais de 14 por 23.
saí daqui desacordado. E a única preocupação que eu tinha quando estava lá no Prontomed, sendo atendido, era que eu não poderia abandonar os meus colegas aqui nesse julgamento injusto, nesse julgamento surreal, nesse julgamento kafkiano, absurdo. Ora, onde estão as individualizações da conduta? Onde está o devido processo legal? Realmente, Luísa, falo de público, eu me arrependo. Me arrependo de não ter feito mais, porque me falta criatividade para saber o que mais um deputado federal pode fazer, a não ser responsabilizar aquele que é o único detentor da pauta, que, repito, se pautar hoje a anistia passa! Doutor Chiquini, doutor Sebastião, Vossas Excelências me fazem lembrar o calor que eu sentia no peito na minha primeira infância, quando decidi que seria advogado. Desde que me entendo por gente, eu sempre soube que seria advogado. E conheci na faculdade a lição de Sobral Pinto: a advocacia não é profissão para covardes. Porque são quando todas as luzes se apagam, são quando todas as vozes se calam. É aí que se levanta a advocacia, em defesa das liberdades, em defesa da liberdade de um país, em defesa da democracia. E é isso que Vossas Excelências representam nesse processo. E aqui, nós, representantes do povo, fazemos a vez de advogados dessas pessoas, que sem vez e sem voz foram conduzidas para as masmorras do Supremo. E nós não descansaremos enquanto todos não puderem gritar em suas casas o grito de liberdade. É impressionante, Marcelo, é impressionante que no começo desse processo, meus advogados precisaram renunciar ao mandato, porque suas prerrogativas não estavam sendo atendidas. Algo que nem no regime militar se observou. É impressionante se observar, e com coragem o doutor Ricardo fez isso para preservar o meu direito de defesa, pois se recusou a participar de um arremedo de processo, algo que me prejudicaria. É impressionante que na última reunião, membros da esquerda se levantaram, Marcelo, para dizer que não era importante o advogado constituir defesa. E o pior, suscitando que a mesa elencasse advogado ativo, o que é inconstitucional, absurdamente inconstitucional, fere de morte a ampla defesa. A única coisa que me consola, senhores, nesse momento triste da história do Brasil, e não me entristeço pelos 5 meses de desemprego que submeterão a minha equipe, dos 5 meses de silêncio que vão impor a maioria do povo sul-mato-grossense que me elegeu. O que me entristece aqui é que a cada vez que este parlamento se curva aos abusos do Supremo, ele sai menor, ele sai apequenado, ele sai mais fraco. E onde a casa da democracia, a casa do povo, onde se encontram 100% dos votos válidos, se abaixa perante os poderosos, nós não temos e não teremos tão cedo uma democracia, a não ser que aqueles que têm a competência, a obrigação constitucional de fazê-lo, que é o Senado da República, de uma vez por todas, se levante e limite os poderes daqueles que abusam dele, se escondendo por trás de uma toga que deveria defender a Constituição, ao invés de usurpá-la, vilipendiá-la e julgar até contra o seu texto literal. Haverá o dia, Marcel, haverá o dia, pois a noite não dura para sempre, que o sol da liberdade raiará nesse país, porque essas pessoas nada fizeram, ao contrário dos anistiados de outrora, que sequestraram, assaltaram, mataram, roubaram bancos, assassinaram pessoas e gozam hoje do processo de anistia. Se escondem atrás de uma anistia de verdadeiros criminosos, tentando equiparar aos seus crimes senhoras, idosas, idosos,
pessoas que são nossos amigos, pessoas que conhecemos, que poderiam sim, e por isso me emociono toda vez que falo disso, ser meu irmão, minha irmã, pois quando eu olho aquelas pessoas, eu não vejo números nem processos, eu vejo alguém que poderia ser meu pai, minha mãe, que são meus amigos, que poderiam ser meus avós, que não fizeram nada. E nos relatavam, quando eu ingressei, nos primeiros dias, proibido como deputado, ingressei como advogado, na Papuda e na Colmeia, as torturas mais cretinas e abjetas que poderia se imaginar estar acontecendo em pleno século XXI, cujos direitos humanos silenciam, como silenciaram, Zé, no estupro daquelas 2 crianças, como silenciaram na morte de milhares de brasileiros todos os dias. E por não desistir, Marcel, por não me vender, e nós não desistimos, nós não nos venderemos, nós não sucumbiremos à ameaça. O presidente Jair Messias Bolsonaro, de próprio punho, escreveu, mesmo de dentro do seu cárcere, mostrando que ama o Brasil e se preocupa com o meu querido estado do Mato Grosso do Sul, uma carta pessoalmente endereçada à minha pessoa, onde ele diz que brevemente publicará a lista dos nossos pré-candidatos ao Senado pelo Brasil. Lembre-se, em cada estado haverá pelo menos um indicado Bolsonaro. Não há pesquisa, não há jeitinho, não há conchavo. É indicação pessoal do meu presidente, o maior líder da direita que esse país já viu. E diz ainda que por delegação do presidente Valdemar da Costa Neto, tal lista ficaria com minha responsabilidade. Adianto que por Mato Grosso do Sul, pelo seu caráter, honra, dedicação enquanto deputado federal, o meu candidato será Marcos Polon. É por isso que nós somos perseguidos, porque eles sabem que uma vez no Senado nós restauraremos o Brasil. Anistia já!